Acerto Crítico, o podcast que aumenta o nível do seu RPG. Durante o tempo que eu venho jogando RPG, houveram vários sistemas que eu tive muita vontade de jogar, mas nunca achei quem pudesse mestrar. Na verdade, os sistemas mais alternativos normalmente sou eu que mestro e alguns voluntários que aceitam jogar comigo esses sistemas que a gente não conhece, essas coisas mais diferentes. Já joguei campanhas de lobisomem, dois mestres excelentes. Joguei campanhas de Exalted com um mestre top, fera demais, campanha que durou anos, grupos muito bons, grupos legais pra caramba, mas sempre que quem aparece com o livro novo falou, garimpei isso aqui, é um negócio muito diferente, é muito legal, queria experimentar, jogar com vocês. E aí eu acabo mestrando porque ninguém conhece o sistema e você já tá com o livro aí mesmo, você lê e você mestra pra nós. Foi assim com Ars Mágica, eu cheguei a mestrar Ars Mágica, quarta edição, muito pouco. Uma pena, porque é um sistema bastante interessante. E é um sistema, quando eu mestrei isso aí já são 20 anos atrás, é um sistema que te dá uma liberdade bacana na hora de fazer as magias, né? Mas te prende um pouco nas rolagens na parte do Covenant, que é propriedade, o castelo, a fortaleza, o que quer que seja onde ficam os magos e os outros personagens. Foi um dos primeiros RPGs onde eu vi que você poderia jogar com mais de um personagem numa boa, isso não atrapalharia nada, né? Você joga com o seu personagem e você também faz outros personagens menores que também são seus e que dá pra contar histórias com eles sendo ali os coadjuvantes, não precisa ser só o protagonista. Mas isso é Ars Mágica, né? E um RPG que me conquistou, assim, pela história, pelo mundo, não muito pelo sistema, mas pelas infinitas possibilidades, foi o Blue Planet. Né? Então, o Blue Planet é um RPG de ficção científica de 1997, se eu não estou enganado, tá? A primeira edição dele. Eu tinha esse livro físico, era um livro mega bonitão, assim, verde, azul, escuro, bem, tem tudo a ver com o setting, né? E por que eu tô falando do Blue Planet hoje? Por que eu vou falar do Blue Planet um pouco? Porque agora, no meio pro final de 2021, houve um Kickstarter, né? Uma campanha de financiamento coletivo, que a Biohazard Games, que é quem publicou a primeira vez a primeira edição de Blue Planet, através do Jeff Barber, que é um dos criadores do Blue Planet, né? Eles fizeram então esse financiamento coletivo para uma nova versão. Seria a versão 3, né? V3 desse RPG, que é um RPG sensacional. E esses livros que foram financiados aí em algumas horas em 2021, eles estarão sendo lançados agora em outubro de 2022. Eu, sem querer, tropecei nessa campanha com ela já tendo terminado agora no final de 2021. Tentei entrar num late pledge, conversei, inclusive troquei e-mails com o próprio Jeff Barber, que sempre foi gente boníssima conversando comigo, né? Eu chegando bem atrasado na festa, falando, tem como eu entrar, essas coisas. Ele falou, ainda tem, talvez tenha aí um late pledge no site nosso, né, para você conseguir comprar algumas coisas, então ainda tô com a esperança de conseguir adquirir os PDFs. Não digo os livros físicos, porque os livros físicos para virem nos Estados Unidos vão ser um preço exorbitante, né, com o dólar no preço que tá. Mais frete, imposto, isso aí vai ser uma pancada que não sei se eu consigo, se vai valer a pena. Mas o PDF, os PDFs, né, são coisas que eu gostaria de ter, porque eu realmente sou um apaixonado pela premissa do jogo. O jogo é brilhante, assim, no cenário. E nas histórias em que você pode mestrar e pode jogar com essa ideia brilhante que ele teve, né? Então, assim, falando então do cenário, da premissa, futuro não muito distante, 2065, os astrônomos descobrem que pouco depois da órbita de Plutão tem uma anomalia, né? Um corpo celeste ali que não tinha sido detectado antes, não deveria estar lá. É interessante a gente pensar nisso com o telescópio novo que acabou de chegar na órbita, né? Que foi lançado
esse ano, então é interessante. Será que foi esse que descobriu esse corpo celeste que a gente não sabia antes? Bom, então em 2065 se descobre algo que fica além de Plutão, e a humanidade tem lá suas dificuldades, tem suas tretas, né? Tá evoluindo para um mundo quase cyberpunk ali, onde você tem megacorporações com seus exércitos, começando a ter influência tão grande quanto ou maior que alguns países pequenos, mas ainda está tudo meio que dominado. Ainda não é aquele caos urbano que é um cyberpunk. Eles mandam sondas para investigar e descobrem um buraco de minhoca. E esse buraco de minhoca, depois eles mandam outra sonda para lá, a sonda vai, volta. Opa, peraí, algo que é estável, é atravessável, vamos descobrir onde isso vai dar. E esse wormhole, esse buraco de minhoca, ele faz uma ligação aí direta entre o nosso sistema solar e um outro sistema solar nos confins da galáxia, um sistema solar que existe, né? E nesse outro sistema solar, eles descobrem que um dos planetas, o Lambda da Serpente 2, é extremamente habitável. Ele tem atmosfera, tem oxigênio, tem tudo para conter vida, tem vida, inclusive, mas assim, ele seria facilmente colonizável pelos seres humanos, sem quase que nenhuma terraformação. Então é montado uma expedição, um projeto chamado Projeto Atena, onde os 500, 5 mil, não me lembro agora o número de colonizadores são colocados, né, numa, numa nave. A nave vai até o wormhole, vai até o buraco de minhoca, cruza o buraco de minhoca, e chegando lá do outro lado, ela desce no Lambda Serpentes 2, né? As primeiras pesquisas, as primeiras surveys lá mostram que o planeta é 99,9% água. Você tem alguns arquipélagos pequenos, mas o planeta é um grande oceano, então por conta disso ele fica, o nome popular desse planeta passa a ser Poseidon. Um planeta oceânico vem com as dificuldades que acompanham um oceano sem grandes continentes, então assim são tempestades em tempo integral, ou tempestades em escala muito maior que a Terra, porque você não tem grandes massas de terra para bloquear os ventos, né, dificultar a formação dessas tempestades. A água evapora, os ventos correm soltos, então são tempestades monsônicas aí o tempo inteiro. Mas tem água, né? E a água é a base da nossa vida. Tem água com sal, mas isso é uma coisa que no futuro a gente conseguiu resolver. Para esse projeto Atena, foram usadas algumas técnicas experimentais de manipulação genética, que é uma coisa que no jogo já está acontecendo no século XXI, onde você consegue manipular através de terapia genética e modificar o ser humano em algumas características, né? Então, como estavam enviando colonos para um planeta que é 99% água, os colonos eles foram submetidos à terapia genética para aumentar a chance de sobrevivência deles. Então, você tem os primeiros aquamorfos, que é o que eles chamam, né? São dois tipos de seres humanos adaptados ao ambiente aquático. Então eles têm aquelas membranas entre os dedos para nadar, dos pés e das mãos, os pés um pouco mais alongados para funcionar como uma nadadeira mesmo, a pele um pouco diferente para lidar com estar imerso na água grande parte do dia, são capazes de beber água salgada, né, e depurar esse sal sem prejuízo. E você tem dois principais tipos de aquamorfos. Você tem os divers, né, os mergulhadores, que eles seriam análogos aos mamíferos aquáticos, né, aos cetáceos. Então, são seres humanos que, através de aumento de hemácias, aumento de células vermelhas e uma série de outras terapias genéticas, algumas dessas que eu já falei, né, são adaptados a viver na água e conseguem mergulhar a grandes profundidades, do mesmo jeito que uma baleia faz, né? O cara respira lá em cima na superfície e bum, desce. Então eles têm uma profundidade de mergulho maior do que o outro tipo de aquamorfo. Mas eles têm a limitação de que daí meia hora, 40 minutos, o cara precisa subir para respirar, né? Além disso, a camada de gordura um pouco maior, para justamente lidar com a temperatura fria do oceano, esse tipo de mudança no ser humano. O outro tipo de aquamorfo é o squid, né, a lula. Não tem muita coisa a ver, mas é o nome que o jogo dá e eu acostumei a falar. A grande diferença do diver para o squid é que enquanto o diver ele não consegue respirar dentro da água, né?
Ele faz a mesma coisa que a baleia, o golfinho. Ele respira fora, prende a respiração, só que prende a respiração por muito tempo. O squid, ele tem guelras que descem aqui na parte da nuca, mais ou menos, descendo pelo trapézio. Então, quando ele está em terra, essas guelras ficam fechadas, ele respira pelo pulmão normalmente. Na hora em que ele entra na água, o fluxo da água passando por aqui, por essa região, banha as guelras e ele consegue parar de respirar pelo pulmão. Ele simplesmente não puxa mais o ar, não tem necessidade. Ele começa a trocar o oxigênio com a água do mar através das guelras. Eles têm um tempo ilimitado de mergulho, né? Enquanto eles estiverem dentro da água, ele consegue respirar pela água, ele não precisa respirar pelos pulmões. Mas eles têm uma profundidade menor. Eles não conseguem descer muito fundo. Eu não me lembro a explicação isso, mas você tem uma coisa que tem nesse jogo, a explicação científica para tudo, inclusive o Jeff Barber ele é professor de ciências, eu não me lembro se ele é biólogo de formação. Então, uma das características do Blue Planet que também me conquistou é que é um RPG de hard sci-fi. Ele é tudo baseado em evidência científica que existia até aí o final do século XX, quando ele foi escrito, né? Então, esses colonos aquamorfos, eles são lançados lá em Poseidon. Aí ele descreve como é feita a viagem, né? Então a viagem é feita em animação suspensa, o cara é colocado para dormir em câmeras que congelam o cara, então são 6 meses de viagem, né? E a mesma parte do buraco de minhoca, do wormhole, sendo segundos, até você chegar em Plutão, tudo feito com combustível fóssil, não tem mágica, né? Não é fantasia espacial. É muito bem bolado. Então, do jeito que os caras descem lá em Poseidon, e eles começam a construir as primeiras coisas, eles começam a colonizar uma parte do arquipélago ali, selecionada através de vários mapas feitos de órbita antes. É tudo muito bem bolado, tudo faz muito sentido porque realmente foi feito baseado em ciência, né, em fatos científicos que a gente tinha até o final do século XX. Bom, acontece que enquanto isso, na Terra, enquanto o pessoal está viajando em animação suspense e descendo em Poseidon, a Terra tá super populosa, tá povoada, tá saindo gente pelo ladrão. Não é um futuro difícil de imaginar. E tá faltando comida. Uma das ideias do projeto Atena, inclusive, é vamos colonizar outro planeta, vamos pirulitar para lá quem puder, quem quiser, né? E assim a gente diminui um pouco o impacto em cima da nosso planeta, que já não está nos suportando mais, né? Foram feitos esforços enquanto isso, né? Estamos falando de uma humanidade no futuro, então existe uma colônia na Lua, é uma colônia estabelecida já com as particularidades da vida em gravidade menor, mas é uma colônia que já não é autossuficiente, mas é quase. Existe um esforço de colonização em Marte, mas está engatinhando perto da Lua, né? E o que eu acho mais legal, existe um outro esforço de colonização no cinturão de asteroides que fica ali depois de Marte, né? Esse sim foi mais para frente do que o de Marte propriamente dito. Por quê? Porque o cinturão de asteroides tem concentrações absurdas de minerais. Então a gente para de explodir a nossa Terra procurando minerais e começa a quebrar asteroides que já estão no espaço. Aí, mais uma vez, a terapia genética entra em uso e você tem os Belters, né, que são seres humanos adaptados, através de terapia genética, a viver em gravidade zero. Então, eles têm ossos mais leves, eles têm uma constituição de corpo completamente diferente, eles têm polegares opositores nos pés. Então, os pés dos Belters funcionam quase que como mãos, não são iguais, mas são capazes de manipular coisas que para você se mexer em gravidade zero, onde não tem para cima, para baixo, para nada, às vezes perdão da brincadeira, uma mão na roda, né? Então, os Belters, eles têm toda uma terapia genética para se adaptar e para viverem melhor no espaço, com todas as dificuldades que tem, né? Que a gente sabe que os astronautas, quando voltam aí da estação espacial, eles voltam com densidade óssea menor, eles voltam com massa muscular menor por conta da ausência de gravidade. Os caras têm que ralar na academia, lá na estação, para não atrofiar tudo. Então, com base nesses dados científicos que a gente já tem, o cara extrapolou isso para uma terapia genética, para um ser humano adaptado a viver em gravidade zero, para não ter essas coisas. E conseguir funcionar melhor para desempenhar a função dele. Então a gente está lidando, a gente está ali. Vocês conseguem ver que a gente está beirando o transhumanismo, né? Daqui a pouco nós transcenderemos a nossa, o nosso corpo como seres humanos, mas nós não
chegamos num transhumanismo, sim, propriamente dito. Nós adaptamos nosso corpo para as nossas tarefas, mas nós não nos desligamos completamente do nosso corpo. O que mais que tem de diferente na premissa? De 2060 e poucos. Em algum momento ali no século XXI, no começo do século XXI, um cientista ele conseguiu, através de terapia genética também, né, evoluir os cetáceos. Então nós temos agora orcas e golfinhos. No começo do jogo, né, na primeira edição, são só os bottlenose, são os golfinhos, acho que os mais tradicionais que a gente vê na mídia, né, e as orcas, que eles são, a expressão que eles usam é genlift. Então eles são evoluídos artificialmente. Um cientista brilhante aí do jogo, ele entende através do mapeamento genético desses cetáceos qual que é o pulo do gato, aonde que ele deveria mexer para terminar de destravar a inteligência desses mamíferos aquáticos e colocá-los no mesmo patamar que o nosso. Isso é feito e então no século XXI, no, no mundo de Blue Planet, os nossos oceanos são povoados por cetáceos inteligentes. Inteligentes mesmo, capazes de entender discurso humano, eles não são capazes de verbalizar o discurso humano, mas a comunicação deles é igual à nossa, eles se tornam cidadãos do mundo iguais aos seres humanos, né? Com todas as dificuldades que isso traz. Então, eles vão trabalhar todo dia, né? Como é que esses caras interagem no mundo que até hoje trabalha no seco, né? Não no oceano. Então, eles são obrigados a se adaptar, inclusive uma corporação acaba surgindo que é composta de cetáceos, então é meio que de cetáceos para cetáceos, entendeu? Eles fazem produtos voltados mais para a população cetácea, acaba sendo um mercado consumidor absurdo, então outras corporações humanas também desenvolvem produtos para eles, e o produto que eu acho mais bacana é um tal de cicada, que é um submersível que nada do lado do cetáceo, seja uma orca, seja um golfinho. Nas outras versões do jogo tem belugas, tem todo tipo de cetáceo genlifted, né? Então capazes de serem jogados. E dá para falar assim horas só. Tem um livro que fala só da fisiologia e da psicologia dos cetáceos, também baseado em tudo que a gente tem de fatos científicos, né? Então não vou entrar por aí. Mas esse cicada é um pequeno submersível que nada do lado do golfinho, da orca, e é controlado por sonar. E ele tem um dronezinho. É lógico que você, como jogador, você pode incrementar isso com quanto dinheiro o seu personagem tiver. Mas então, poxa, como é que eu vou fazer numa reunião? Os caras adiantaram um Zoom, entendeu? Tem uma reunião aqui da diretoria e você tem um cetáceo que está numa reunião e vai ter uma reunião com uma dezena aí de seres humanos que estão no seco. Não tem problema, essa reunião era feita virtualmente. Ah, eu preciso da presença física do cetáceo, tá bom? O cetáceo manda um drone, que é um drone dele, e que assim, os cetáceos têm toda uma característica psicológica diferente em relação à propriedade do que nós, macacos, mas o drone é uma coisa que é particular deles, é como se fosse uma extensão deles, é através desse drone controlado por ultrassom, perdão, por ultrassom não, né? Controlado pelo cetáceo, ele emite ecos pro cicada, e o cicada, através de internet, sinal de rádio, consegue controlar esse drone a quilômetros de distância. Então ele acaba sendo a presença física, né? Esse drone acaba tendo manipuladores. O cicada tem manipuladores, tem mãos mecânicas para fazer o que as barbatanas dos cetáceos não fazem. Eles ainda estão vivendo num mundo que foi moldado por humanos, então tem várias manipulações que o corpo dos cetáceos não é capaz de fazer, né? Então, para isso que o cicada existe. Se é a base do drone que vai a longa distância, tem braços para ele poder mexer em alguma coisa que ele não tenha como mexer com as nadadeiras, embora para os produtos vendidos pelos cetáceos, para os cetáceos, a maioria das interações seja através do som. Eles são capazes de emitir sons e usar o mesmo jeito que eles usam a frequência do sonar, né? Eles teriam outras frequências maiores ou menores que eles conseguem usar para manipular equipamentos através do som. Então, um negócio bem bacana, nem sempre eles precisam digitar nada, né? Quando eles precisam, eles têm o cicada e os drones deles para isso. Bom, esse é o mundo onde começa a narrativa do jogo, mas não é o mundo onde a gente joga. Por quê? Porque uns 12 anos depois,
de tudo isso estamos indo muito bem, obrigado, né? Porém, a fome e a escassez de alimentos numa terra cada vez mais cheia de gente começa a crescer e só foi mandada uma missão, né? O projeto Atena lá para Poseidon. Isso está longe de ser o suficiente para desafogar a quantidade de gente aqui consumindo recursos na Terra. Então, uma empresa americana, a Fisher Foods, desenvolve, já que nós estamos falando de terapia genética, desenvolve um fungo, se eu não me engano é um fungo, capaz de reescrever os genes de alguns tipos de plantas, que são plantas que vão produzir arroz, por exemplo, né? Então, eles patenteiam uma terapia genética que vai aumentar a produtividade. Agora eu não me lembro se eles patenteiam o fungo que reescreve as plantas ou se eles patenteiam uma série de codificações genéticas para algumas culturas de alimentos na Terra produzirem muito mais e essa sequência genética nova, né, seria uma extrapolação aí de uma planta transgênica, ela vem com uma fraqueza a um fungo que já existe. Eu acho que talvez seja mais por aí. Então você começa a ter, no começo, um aumento de produção de arroz, principalmente, eu me lembro disso, porque a área mais afetada pelo que vem depois é lá no Sudeste Asiático. Então essa empresa Fisher Foods, ela produz uma terapia genética que almeja aumentar a capacidade de produção de comida na Terra. E começa pela comida mais comida pela Terra, que é o arroz. Mas também fazem isso para outros vegetais importantes na dieta do planeta. Alguma coisa dá muito errado, né? Os transgênicos, eles alcançam o objetivo de produzir 3, 4 vezes mais, né? Então, no começo há um aumento da produção de comida mesmo e os seres humanos vislumbram aí o fim da fome no planeta finalmente. Porém, depois de pouco tempo, 1, 2 anos, né, de 1, 2 safras, a produção despenca e parece que realmente a terapia da Fisher Foods tinha um calcanhar de Aquiles e é um fungo que as plantas normais eram resistentes, mas os cientistas bobearam e não entenderam isso e não colocaram isso no código. E com agora 2 safras depois, todo mundo, né, querendo produzir triplicado, você não tem quase que mais arroz, soja que não seja transgênico. E os transgênicos são dizimados por esse fungo aqui na Terra. Aí a Terra cai no caos. Aí sim a gente vai para um mundo cyberpunk quase que clássico, onde você tem um salve-se quem puder, quem tem dinheiro se isola e consegue sobreviver, e as massas de população sem dinheiro, sem ninguém para olhar por elas, caem no caos. Aí sim você entra numa terra cyberpunk praticamente clássica. Quando isso acontece, né, isso em inglês aqui no cenário é chamado de Blight, isso acontece mais ou menos 2078. Quando isso acontece, as colônias extra-terra fecham as fronteiras para a Terra, né? Então, Lua, Marte, o cinturão de asteroides, eles não pegam mais, não importam mais nada da Terra, tá? Eles fecham as fronteiras para a Terra, ninguém mais vem da Terra para esses lugares, para a Lua, para Marte, para o cinturão, porque eles não querem que o que quer que seja que ferrou com a produção de comida na Terra se espalhe para o resto das colônias, né? Então eles isolam a Terra e aqui na Terra o caos se instala. Esse caos dura algumas décadas, eu acho que são uns 20 anos mais ou menos, né? Até que as Nações Unidas eles formam um, um conselho chamado GEO, o Global Ecology Office. Então é o escritório de ecologia global, alguma coisa assim. E esse GEO ele passa a ser o que comanda os esforços de tentar organizar a Terra, né, de um ponto de vista das Nações Unidas. Então, os cientistas que vão tentar reverter o que aconteceu, os cientistas que vão tentar salvar plantas para que não ocorra a extinção do arroz no mundo, da soja no mundo, do trigo no mundo, entendeu? E aí você está tendo caos, né? Porque aí você não tem mais. Outras plantas estão morrendo e a coisa toma uma proporção absurda
os governos começam a cair, as corporações começam a comprar governos, por isso que eu digo que nesse momento, em 2078, no Blue Planet, você tem na Terra, enquanto você tem na Lua, em Marte, quase uma space opera, sempre baseado em ficção, né? O que eu quero dizer com baseado em ficção é baseado em ciência, hard science mesmo, né? Coisas comprovadas até quando o livro foi escrito. Aqui na Terra a gente começa a ter um mundo cyberpunk. Você tem terapia genética, você tem modificação do indivíduo, você tem, para quem tem dinheiro, você tem o caos, você tem doença, você tem praga, fome, né, massas de pessoas à deriva, que não tem como não usar violência, criminalidade para conseguir sobreviver. Então, mega corporação, você acaba tendo quase que um cyberpunk clássico aqui na Terra, né? Então você já começa a ter diversos gêneros dentro da ficção para você jogar num jogo só, com as mesmas regras para tudo. Esse blight, essa catástrofe que acontece na Terra, acaba impossibilitando que a colonização de Poseidon seja oficialmente retomada, né? Então, voltando lá para o projeto Atena levou lá 5.000 colonos adaptados para Poseidon e previa que em 15 anos, mais ou menos, chegaria uma outra nave lá para levar mais coisa para os caras, talvez até mais gente, para continuar um esforço de colonização. Sim, agora aqui na Terra, os caras não têm nem comida, quanto mais condições de construir uma outra espaçonave para mandar gente, vírus e doença para Poseidon. Então, assim, o projeto Atena é descartado. Lua, Marte e o cinturão de asteroides têm ciência, sabem do projeto, mas não tem como eles sozinhos. Os caras estão tentando agora se virar sem a Terra. Lembra que eu disse que Lua era quase autossuficiente, mas não era autossuficiente. Então, durante essa catástrofe, a colônia da Lua acaba se tornando autossuficiente, mas não tem sobra para mandar, para conseguir construir uma nave para resgatar os caras que estão lá em Poseidon. Então, os caras que foram para Poseidon são dados como mortos e acabou. Corta para mais 20 anos, mais ou menos, né? O GEO, o Escritório das Nações Unidas, que centralizou os esforços para conter a crise, consegue amenizar a situação, consegue uma cura para o Fisher Virus. Né? Então, realmente era um vírus que reescrevia a genética das plantas. É isso aí. E esse vírus deixava aí um defeito, tornava as plantas mais suscetíveis à doença e foi aí que ferrou tudo. Então, eles conseguem uma cura para o Fisher Virus, eles conseguem reestruturar os governos da Terra, alguns governos caíram, algumas áreas da Terra são governadas por corporações hoje em dia, mas eles dão uma organizada na coisa, porque a coisa estava saindo do controle, né? Violência, exércitos privados fazendo segurança de grandes cidades, né? Então eles dão uma organizada nisso, a gente volta a ter um princípio de ordem na Terra, os governos próximos da democracia, né? Então a gente começa a reverter a situação, as fronteiras com Lua, Marte e o cinturão são reabertas, volta a acontecer comércio, né? Agora a Lua já é bem independente da Terra, porque ela conseguiu sobreviver sem a comida que vinha da Terra, né? Então a influência da Terra na colônia de Lua acabou diminuindo demais. Os marcianos, né, a colônia em Marte, se virou, ficou bem mais dependente da Lua do que da Terra, né? Então tem toda uma mudança de política aí, da geopolítica no sistema solar. E estão sendo retomados os esforços ali de reconstrução da Terra, e nessa alguém lembra, fala, meu, e os negros que nós mandamos para Poseidon através daquele buraco de minhoca, cara? O que aconteceu com esses caras? Velho, vamos ver o que aconteceu. Eles mandam uma nave para lá. E quando a nave bate em Poseidon, bate é jeito de falar, eles descobrem que os caras não só não morreram, como eles prosperaram, de certa maneira. Aqui tem ali uma civilização nova, mas assim, os caras venceram a natureza de Poseidon, né? Aqui vale um parênteses. Além de todos os colonos que foram enviados para lá serem aquamorfos, o que facilitou a sobrevivência deles num mundo que é praticamente só um oceano, eles mandaram muitos cientistas, engenheiros, biólogos, médicos, pesquisadores. Então, eles mandaram muita gente boa
né? Não era uma colônia penal, não era né? Muito pelo contrário, foi um esforço de colonização. Então eles mandaram muita gente com muito conhecimento. Então, enquanto na Terra você tem uma nova idade das trevas quase que acontecendo, em Poseidon, pessoas com formação muito boa sobreviveram e transmitiram os conhecimentos, né, adquiridos no planeta e conhecimentos acadêmicos que eles trouxeram para as próximas gerações. Então você tem, acho que 2, 3 gerações depois, que mesmo sem um ensino formal, né, você não tem uma universidade de Poseidon ainda, mas você tem escolas onde é transmitido um volume e uma qualidade de conhecimento muito grande, porque quem está ensinando, seja no dia a dia, seja ali numa escola para as crianças que nascem em Poseidon, são pessoas PhDs, pós-doutorados, são uns caras muito bons, né? Então, fica implícito que o fato de serem pessoas com conhecimento científico e com o corpo adaptado a sobreviver naquele planeta, conseguiram moldar o, o ambiente onde eles estavam a fim de construir algo que proporcionou que eles prosperassem, né? Então é muito bacana, e você vê o recontato, que eles chamam de recontato, esse dia, quando chega finalmente uma nave nova, né? 50 anos atrasada, mas chega, né? Então tem uma festa esse dia, eu acho que é um dos feriados de Poseidon, que é o dia do recontato, e você finalmente tem um resupply, você ó, tem aqui combustível, peça, né? E as coisas foram quebrando e os negros foram se virando para consertar o que dava, para adaptar o que não dava. Então os caras têm catamarã, os caras construíram barcos. Então, como você está pensando, são caras muito bons, né, em ciência, os caras já têm tabela de maré, tabela de vento, sabe? Os caras adaptaram muito a ciência à prática, e eu acho isso muito bacana, o jeito que eles se descrevem, né? Então as comunidades em Poseidon são tosquinhas, né? São feitas de madeira, essas coisas, mas você tem ao mesmo tempo um catamarã feito à mão, né? Mas os caras têm ciência para saber, não, hoje esse tal horário o vento vai para lá. Então, assim, os caras otimizam muito o, o pouco recurso material que eles têm, né? Que em 20, 50 anos quebrou muita coisa e eles não tinham peça para consertar. Eles contornam muita coisa com a ciência. Você me lembra aquele filme do Matt Damon, acho que Perdido em Marte, Esquecido em Marte, né? Em que o cara fica para trás em Marte e ele só tem ele e o que ele sabe de ciência para se virar e até alguém ir buscar. É mais ou menos isso que os caras fazem lá. É muito bacana. Bom, estamos quase terminando a premissa do jogo, né? Porque o jogo começa, você joga em 2199, ou seja, já são 100 anos do recontato. E o que aconteceu nesses 100 anos? Aconteceu que as corporações, os governos devagarzinho foram mandando embaixadas e esforços de colonização para Poseidon, e em Poseidon eles acharam uma coisa chamada xenosilicato, lá no fundo do mar, que é um mineral com o qual você transforma o código genético em um brinquedo na sua mão. Aí o bicho pega. E aí o bicho pega com muita força, porque você tem uma nova corrida do ouro, né? Então, você se lembra dos desenhos do Pica-Pau, o povo louco para uma pepita de ouro, né? Os caras se matando, é o que acontece em Poseidon agora. Você tem um influxo gigantesco de gente tentando a sorte nesse planeta novo, porque se você achar 1 miligrama desse xenosilicato, você fica milionário na hora. E a empresa para a qual você está trabalhando, né, fica milionária. E isso faz com que os mesmos pecados capitais que nós cometemos aqui na Terra, a gente comece a cometer em Poseidon, em Lâmina das Serpentes 2. Então, a exploração desregrada de minerais, escavações, perfurações, poluição, tudo bem que ainda numa escala minúscula se comparada ao nosso planeta, mas a gente começa a repetir a mesma coisa que nós fizemos no nosso planeta natal. E uma das coisas interessantes é que isso incomoda muito os primeiros caras, os que eles chamam hoje em dia de nativos, entre aspas, né? São os caras que pisaram em Poseidon antes de todo mundo, desenvolveram uma sociedade ali em relativa harmonia com a natureza, e agora vem esses colonos novos, né? Que estão furando, destruindo tudo, tudo.
né, e transformando Poseidon Drúquia na nova Terra, né? Ou seja, repetindo os mesmos erros. E isso é uma das grandes, um dos grandes temas do Blue Planet, né? Nós vamos repetir as mesmas cagadas mais uma vez, né? Os colonos vão deixar isso acontecer. Os nativos, que são os colonos mais antigos, alguns deles começam a fazer ecoterrorismo. De certa maneira, eles vivem de um jeito diferente nesse planeta há 20 anos. Não querem ver acontecer isso que eles ouviram dizer que aconteceu na Terra, de onde os pais e avós deles saíram, né, para uma vida nova. Então, você tem em Poseidon aquele ambiente de fronteira, né, de Velho Oeste mesmo, de às vezes até um pouquinho Star Wars, né, de existe lei, mas ela não consegue cobrir tudo no planeta. Existe tráfico de armas, de xenosilicato, mercado negro, né, todo tipo de coisa escusa e criminalidade, e ao mesmo tempo em que existe grandes pesquisas e descobertas com a fauna e flora do planeta, né? E uma série de outras coisas. Então, em 2199, Poseidon é um barril de pólvora, pronto para explodir. Estão chegando cada vez mais colonos, esses colonos estão querendo ficar ricos e se aposentar na Lua, né? Ninguém quer voltar para a Terra. Como é que os nativos, que são os colonos mais antigos, vão reagir a isso, né? Vai dar briga, não vai dar briga? Quem está errado? Onde a Gel não tem perna para fazer a polícia de tudo isso? Paralelo à Gel, você tem as grandes corporações da Terra que estão se instalando em Poseidon também, querendo uma fatia desse cianosilicato, de o que quer mais que eles consigam encontrar, descobrir lá, que pode ser revolucionário, né? Você imagina a quantidade de remédios, drogas e coisas que podem achar numa fauna alienígena, mas mesmo assim compatível com os seres humanos. E o que eu acho mais sensacional, mais brilhante de tudo, que eu vou falar o menos possível, para não dar spoiler caso alguém se interesse, é que existe uma explicação científica do porquê para tudo isso, do porquê de Poseidon ser habitável por seres humanos, do porquê do xenosilicato, do porquê da fauna e da flora, tem tudo isso está explicado num rodapézinho brilhante que eu não vou dar spoiler, mas é sensacional e não foge da explicação científica baseada em fatos que eles tinham até 1990 e poucos, quando saiu a primeira edição. Então, assim, é um cenário de RPG sensacional, porque ele deixa você livre para você jogar o que você quiser. Pô, eu quero jogar alguma coisa parecida com Cyberpunk Red, Cyberpunk 2020. Tá bom. O cenário da Terra é um cenário que está saindo do Cyberpunk, mas você pode jogar ainda na pobreza, na imundície, na injustiça social, que pautam, né, na beira ali do transhumanismo. Você tem próteses biológicas, você tem próteses mecânicas, né? Então você tem corpos humanos modificados. Caramba, você tem corpos cetáceos modificados, se você quiser. Entendeu? Então você está ali com os princípios do cyberpunk prontos para jogar na Terra, né? Supercorporações injustas. Você tem ali um cenário cyberpunk perfeito, clássico para jogar. Putz, não quero jogar cyberpunk, quero jogar um space opera, tá? Se você juntar uma parte da Terra, Luna, né, a colônia na Lua, Marte, o cinturão de asteroides e as tensões que acontecem econômicas e políticas entre essas facções, você tem um The Expanse, né? A série que tem caramba, agora eu não me lembro do canal de assinatura. The Expanse, passava no Netflix, saiu da Netflix, agora eu acho que foi para Amazon Prime. Já está na sexta temporada e também é uma série de ficção baseada em livros, né? Se eu não me engano, chama Leviathan Rising. Mas The Expanse já está no sexto ano da série e é justamente isso. Seria uma ficção científica com os seres humanos no espaço. Você tem lá o cinturão de asteroides funcionando quase como uma colônia da Terra. Você tem Marte com uma força mais nova e se opondo à hegemonia terráquea. Né? Então, tá bom, eu quero jogar isso, eu não quero jogar Cyberpunk, eu não quero jogar uma fronteira de colonização, né? Eu quero jogar tretas políticas com um pano de fundo espacial e Black Ops e assassinatos, espionagem industrial, espionagem política, acordos
manipulações e traições, tá, você joga. Né? Eu quero jogar Piratas Espaciais, dá também, que tem carregamento que deveria chegar pro outro lado do wormhole, do buraco de minhoca, e chegar em Poseidon, ou sai de Poseidon com um carregamento de silicato, e não chega a lugar nenhum. Então dá para jogar bandidos no espaço, dá também. Dá para jogar polícia no espaço, corre atrás desses caras, dá também. Ele não chega a ser um Star Wars, né, com batalhas espaciais, mas é toda uma outra treta, né? Dá para jogar Blades in the Dark no espaço, né? Você vai fazer um golpe, você vai assaltar um carregamento de silicato, você vai roubar uma pesquisa de armas que está acontecendo num laboratório afastado em Marte, você vai sabotar uma plantação hidropônica na Lua. Tudo isso você pode jogar e não tem bolhufas a ver com Poseidon, com ecoterrorismo e com nada disso que está acontecendo do outro lado do wormhole, né? Então, assim, e você tem Poseidon, né? O barril de pólvora social ali, o que, que vai acontecer, como é que vai ser, como é que isso vai, como é que é o embate homem-natureza desconhecida, né? Então você tem criaturas gigantes, diferentes, né? Que funcionam de outro jeito. Você tem corporações trabalhando em meio a um ecossistema hostil, né? Então, homem contra natureza, homem contra homem, você pode usar essa mesma gama de coisas, você pode fazer uma espionagem industrial em Poseidon, então você tem que lidar não só contra sistemas de segurança, você lida com todo o planeta hostil, entendeu? Se você resolver fazer uma invasão de uma corporação para roubar dados no meio de uma tempestade, para isso encobrir, né, diminuir, você resolve de um lado, diminui a vigilância, mas você tem que lidar com a tempestade. Então o negócio oferece uma gama de ambientações, de narrativas para você experimentar gigantesca. Isso, inclusive, foi uma das grandes críticas dos leitores em relação ao livro, ao Blue Planet. O cenário é brilhante, o cenário é bem escrito, o cenário é bem embasado, mas ele é abrangente demais. Eu não concordo com essa crítica, eu particularmente, tá bom? O fato de ser um cenário abrangente demais, para mim, não é um defeito, para mim é uma qualidade. Os caras conseguiram colocar num livro infinitas oportunidades de histórias, de narrativas diferentes dentro da ficção científica. Eu não consigo entender isso como um defeito, né? Eu consigo sim entender que o livro não te direciona para nada disso, para uma narrativa em específico. Então você pode ter aquela, como é que chama? Análise parálisis, eu acho. Que você vê aquele tanto de opções e você fala, cara, eu não sei o que jogar, eu não sei o que mestrar. Isso aqui é legal, isso aqui é legal, tudo é legal, eu não sei o que fazer. Então eu entendo isso. Mas eu não consigo ver isso como um defeito do jogo. Isso para mim é uma qualidade do jogo. O cara oferece tanta coisa, você tem que parar e pensar, pô, meu, hoje em dia é difícil, né? Você ter infinitas possibilidades dentro de um produto só, que é um livro só. Então eu não consigo ver isso como um defeito, embora eu entenda a crítica e ache que poderia ter sido talvez um pouco mais direcionado. Talvez o cara, no meio desse livro tão bem bolado, te desse algumas sementes de ideia, alguns ganchos de história, para ficar mais fácil de você amarrar a sua campanha. Aí tudo bem. Aí eu acho que. Mas isso seria para mim um plus, né? Algo que seria sensacional se ele tivesse acrescentado, mas eu não consigo enxergar isso como um defeito dele não ter feito. Tá? Mas eu tenho que admitir que realmente, como é muito grande a gama de coisas que você pode fazer, é intimidador. Você lê, você fala, cara, é legal, mas eu não sei nem por onde começar. Você precisa dar uma respirada, assistir alguma coisa que vai te inspirar um pouco, pensar nos seus jogadores, nos personagens, e aí construir a narrativa, sabe? Ele é diferente de um. Putz, eu vou fazer uma análise bem tosca aqui, mas só para provar meu ponto. É diferente de quando você compra um Curse of Strahd do D&D. Tá bom, eu compro esse livro e eu vou narrar essa história. Né? Então fica fácil, é direcionado. Ah, tudo bem. Eu não vou comparar, eu vou comparar. Tem um livro recente aí do D&D sobre Ravenloft. Tá bom, se eu compro aquilo lá, eu vou narrar terror. Vai ter algumas gamas de história ali, mas o escopo desse livro é menor, então fica mais fácil para você bolar alguma coisa lá dentro. O escopo do Blue Planet é gigante, então ele te deixa meio sem base num primeiro momento assim. Então você precisa procurar inspirações e aí encontrar, reconhecer partes
do cenário que te agradam, que agradam outros jogadores, e aí construir um negócio, né? Você não acaba de ler o Blue Planet e já com uma campanha bolada, não. De jeito nenhum. Você acaba de ler o Blue Planet e você fala, putz, tem muita coisa para jogar. O que os caras gostariam de jogar? Eu gostaria de narrar eu gostaria de narrar tretas em Poseidon, né? No, na colônia, nesse ambiente de fronteira, de criminalidade. E eu quero narrar aqui um escritório de polícia tentando proteger. Ou eu quero aqui ser um grupo de nativos ecoterroristas que quer destruir os avanços das corporações em Poseidon a qualquer custo, né? Então você precisa de uma inspiração, de saber o que os caras... Olha, nós temos isso. Não dá para jogar tudo. Não dá. Mas nós podemos pegar essa parte aqui e jogar. E guardar o resto para... Puta, eu cansei de jogar disso aqui. Então, vamos jogar na Terra? Vamos jogar durante o Blight? Vamos... Como é que foi? Né? O seu personagem foi um dos caras que foi para Missão Atena, tá? Como é que foi a vida dele? Dá para você bolar umas coisas bem bacanas. Um defeito grande do Blue Planet, primeira edição, e esse eu concordo em gênero, número e grau com as críticas, tá? O sistema. O cenário é muito bem escrito, muito bem embasado, é amplo, é inspirador. As regras são uma droga. Pô, pensa em regra ruim. Eles pegaram esse sistema e fizeram um sistema simulacionista. Então, sei lá, pensando em GURPS, inclusive vai ter uma versão, tem uma versão GURPS Blue Planet, mas brincadeiras com GURPS à parte, tentaram colocar nesse cenário regras de simulação. Então você usava um sistema com percentil, né, com porcentagem. Você, se você tem 70 de 100 numa perícia, você vai ter aí 70% de chance de ter sucesso no que você vai fazer. Mas você tinha acho que 20 atributos, e se você cada atributo tinha pelo menos 5 ou 6 perícias ligadas ao atributo. Então você está falando de 20 atributos, cento e poucas perícias, cara, e pacotes de criação de personagem. Então você está falando de uma hora para criar um personagem. Pô, isso é cansativo demais. Para rolar os dados era chato. Você tinha que comparar umas tabelas difíceis e aí a tabela mudava se você fosse um golfinho ou uma orca, porque são níveis de força completamente desproporcionais em relação ao ser humano, apesar, né? Então você tinha lá as derivações do ser humano, as modalidades genéticas novas e tal, mas isso ficava dentro do pacote ser humano, né? Na hora que você ia para golfinho era outro, na hora que você é orca é um monstro com força, literalmente, né? Então é outra tabela. E o mesmo percentil, mas você joga em outra tabela. Então você começa a cruzar as tabelas quando um humano faz dano numa orca e vice-versa. Cara, é um negócio, não tem jeito de andar rápido. É lento, é difícil, é complicado e era muito ruim, muito ruim. Essa crítica eu endosso o sistema, tudo que o Blue Planet versão 1 tinha de sensacional em cenário, ele tinha de péssimo em regras. E o Jeff Barber mesmo falou isso recentemente. Ele falou, cara, eu estava saindo da faculdade, eu estava com ciência na cabeça e eu tentei usar ciência para construir um sistema simulacionista. E ficou ruim pra caralho. Ficou ruim. Tanto que a segunda versão do Blue Planet, que eles chamam de Blue Planet V2, né? A segunda versão já não usa o mesmo sistema. Então, se nós estamos falando aqui que Blue Planet V1, publicado pela Biohazard Games, que é do Jeff Barber e dos colaboradores dele, foi publicado em 1997, né? Nós temos o V2, que é a segunda edição, que sai em 2000, 3 anos depois. Tá? Eu tinha os livros da V2 também. A segunda edição, na segunda edição, o pessoal da Biohazard Games, que é quem publicou a primeira edição do Blue Planet, eles venderam os direitos para Fantasy Flight Games, né? Então os livros começam a sair pela Fantasy Flight e aí você tem uma nova versão 2000 já com um sistema completamente diferente, o sistema que eles chamam de Synergy System, que é um sistema bem mais tranquilo de se jogar, é mais aquela coisinha mais atributo e perícia, você rola X dados, aí um pool de dados, o negócio é muito mais fácil de se entender. Para mim não é simples, tá?
ainda tem um pé no simulacionismo, mas comparado com a primeira edição, a V2 é o melhor. V2 você mantém o cenário, você expande o cenário, né? Então em V2 os caras soltaram livros sobre Haven, que é a primeira colônia, né? E tem uma série de aventuras nesse livro. Você tem um livro chamado Frontier Justice, que é crime e law enforcement, né? E polícia em Poseidon, como essas duas coisas funcionam, né? Como funciona a polícia em Poseidon, como você tem alguns nativos que fazem a função de polícia, você tem os Wardens, que são os caras que andam pelo planeta, meio como se fosse sei lá, eu imagino um Ranger de D&D, entendeu? Um cara que meio que embrenha na mata sem e procura caçador ilegal, sabe? Você tá sempre ligado, quando você fala de Poseidon, você tá sempre ligado nessa coisa de ambientalismo. O Frontier Justice é muito legal. O Frontier Justice é um suplemento tão bom que se você está pensando em fazer uma campanha com polícia ou com ladrão, ele vale como inspiração. Independente de você for jogar, sei lá, se for jogar um sistema de fantasia que vai ser, que a premissa que você pensou tem a ver com polícia, ladrão, se você tiver acesso, leia o Frontier Justice, que ele vai, de alguma maneira, ele vai te ajudar. Tem uma campanhazinha no final que você pode jogar ou como polícia ou como ladrão, não é o melhor do livro, mas as considerações em relação a crime, a polícia, como a polícia funcionaria, as extrapolações dessas coisas são muito legais e te abrem a cabeça para você usar isso para qualquer outro jogo de RPG. Você tem o Ancient Echoes, que vai trabalhar então fisiologia, psicologia, religião dos cetáceos. Pô, é uma viagem, mas é muito bem bolado. O cérebro dos caras é completamente diferente do nosso. Agora está no nosso patamar, mas funciona diferente, sempre funcionou diferente, né? Então é outra cabeça, com perdão da piada sem graça. E você tem Natural Law, se eu não me engano, que vai falar da flora de Poseidon, da fauna, e tem uma aventurazinha ruimzinha ali. O melhor seria os melhores suplementos da V2, acho que são o Frontier Justice disparado, mesmo se você não quiser mestrar Polícia e Ladrão. E Haven, né, que é a primeira colônia, onde o cara vai te dar todas os bairros, a grande cidade que acabou se transformando ali na capital, e alguns outros povoados em volta, a parte política, né, os movimentos que se tem ali, e é muito legal. E essa política dentro de Poseidon é o que faz o jogo andar. Então é muito interessante, bem bacana mesmo. O V2 é muito legal, mas é impossível de você encontrar hoje em dia. O livro físico, né, PDF você acha fácil e um preço razoável. Já não está mais barato, porque é velho, então é meio vintage o negócio. Depois, né, saiu em 2002 o GURPS Blue Planet. Meu, eu tentei achar esse livro de todo jeito. Nessa época eu não consegui de jeito nenhum. 20 anos atrás não consegui achar esse livro de jeito nenhum. Depois a FASA pegou os direitos em 2012 e acabou lançando o que foi chamado de Blue Planet V2 revisado. Seria uma edição 2,5. Eles pegaram os livros dos V2, né, da segunda edição, deram uma polida neles. Isso foi melhor ainda. Então, se alguém aí tiver interessado, se for procurar os livros, procure pelos livros da FASA de 2012, que são da revisão da segunda edição, né? Eles chamam de edição revisada, mas é a V2 revisada. Então, eles já tinham dado uma melhorada absurda nas regras de V1 para V2, a diferença é gritante. V2 é muito melhor em termos de regra e não perde nada em termos de ambientação. Então, se você pegar a edição revisada da FASA, dos PDFs, você tem o melhor sistema, né? O sistema mais enxuto, mais revisado, mais testado, e você tem ainda a ambientação brilhante, que isso não mudou. São os mesmos livros, mas revisados. Acho que não saíram todos os livros, tá? Mas não tem problema. V2 e V2 revisado conversa muito bem em termos de regra. Não tem dificuldade nenhuma de adaptar um para o outro, tá? Então, se você tiver o básico da revisada e você comprar os livros mais antigos, eles conversam tranquilamente, você praticamente não tem que adaptar nada. V1 para V2 você vai ter que fazer do zero a parte de regras. Você usa a ambientação, mas você vai ter que partir do zero em termos de adaptação de regras. Nem vale a pena. Faz o personagem de novo,
entende o que o NPC é, constrói ele de novo do zero com as regras de V2, porque se você quiser criar um jeito de traduzir V1 para V2, você vai perder tempo e não vai chegar no resultado bom. Constrói ele do zero que é melhor. E o que nos traz agora, 2015, a propriedade intelectual voltou para as mãos da Biohazard Games, e então ano passado a Biohazard Games se juntou com a Gallant Knight Publishing. Gallant Knight. Caramba. Gallant Knight Games, desculpa, tá? Então a Biohazard Games, que foi quem soltou o primeiro Blue Planet, depois eles licenciaram. O Biohazard Games voltou a ter os direitos e ano passado eles fizeram um acordo com a Gallant Knight Games para produzir o Kickstarter do Blue Planet V3, cujo nome, para mim é extremamente adequado o nome, é Blue Planet Recontact, né? O Recontato, que foi como ficou conhecido quando finalmente chegou uma nave para ajudar os colonos lá em Poseidon. Tá bom? Essa vai ser o V3. Eu vou falar um pouquinho sobre V3, tá? Se vocês procurarem Blue Planet RPG, se vocês jogarem isso no Google, vocês devem tropeçar no Kickstarter, tá bom? Se vocês procurarem biohazardgamepublishing.com, vocês vão achar aqui Home, Upwind, que é um outro jogo deles, e Blue Planet, né? E aí vocês têm um resuminho da premissa do Blue Planet, mas vocês têm em downloads um negócio que é sensacional, sensacional. Eles fizeram na campanha de Kickstarter deles um primer. O que é esse primer? É tipo um resumo de regras, tá? Cara, esse resumo de regras é um livro de 80 páginas que você pode comprar no esquema Pay What You Want no Drive-Thru RPG, por exemplo. Tá, o preço sugerido deles é de $5, daria o que com imposto talvez por volta de R$30, né? Mas se você botar 0, lá você consegue baixar, Pay What You Want. E, os caras fizeram nesse livreto de 80 páginas um resumo, é um resumo do resumo das regras, tá? Então você tem o resumo da ambientação, você tem artes novas que você não tem, são artes originais, tá aqui então criado pelo Jeff Barber, né, desenvolvido pelo Jeff Barber e o Greg Benage, que eu não sei se é um 5 fala o nome dele, mas é um cara que o Jeff Barber já falou que se o Greg não tivesse junto desde o começo, o V2 principalmente não teria saído, né? Então aí você tem um resumo de tudo isso que eu falei, você tem um resumo de colônias, cidades em Poseidon, né? Esse livreto de 80 páginas vai lidar só com Poseidon, não vai falar da Terra, não vai falar, vai passar algumas páginas falando o que eu já resumi, né? Tem alguns contos, os contos dos caras são fera demais, e aí ele vai dar uma aventura para você testar, né, com começo, meio e fim, vai te dar alguns personagens pré-feitos, né, e vai te dar uma base aqui de 14 páginas das regras. Então, em V3, o sistema mudou. Tá? Eles estão andando mais para um jogo mais narrativo, né? Eu acho que se V1 era totalmente simulacionista e muito pouco narrativo, Blue Planet V3, que é Recontact, né? Blue Planet Recontact, tá pendendo para o outro lado do espectro, né? Inclusive, se vocês procurarem no podcasts ou vídeos no YouTube, se vocês jogarem lá Blue Planet Recontact, vocês vão encontrar várias aventuras com o Jeff Barber narrando, e o sistema ficou muito, muito mais fácil, muito mais tranquilo de jogar. Nessa tendência nova mesmo de os dados e os atributos e os números da sua planilha serem mais um guia, talvez, né? Algo que orienta o seu jogo, não manda no seu jogo. Eles não ditam o resultado, eles guiam, né? Eu acho bastante interessante. Então agora você vai ter só 4 atributos. Você tem coordenação e físico, né? Seria o bom e velho destreza e físico. Físico conta como força e constituição. E você tem a mesma coisa em mental, né? Que é cognition e psyche, que seria ali a destreza mental e a força / resistência mental. Então você tem 4 atributos e só. E você pode especializar os seus atributos, né? Você pode ganhar
algumas especializações e você pode aumentá-los um pouquinho. E você pode botar alguns defeitinhos e você pode diminuí-los um pouquinho. Mas eles vão girar ali, se, por exemplo, o seu normal é um atributo você tem 3 graus de personagem: o normal, o especial e o excepcional, né? Se nós estamos falando de um personagem normalzinho, os atributos ali tem que somar 0, certo? Então, ou você põe 0, 0, 0 em tudo, ou você pode colocar um mais um em alguma coisa e um menos um em outra. Então, você pode colocar, por exemplo, eu estou fazendo uma orca, eu vou colocar um de físico porque, meu, é uma powerhouse, é um absurdo que esse bicho é dentro da, né? Mas, ok, eu vou colocar um menos um de cognition, por exemplo, né? Ele é inteligente, mas é um pouquinho mais lerdo do que o normal, né? E você põe 0 em coordenação, 0 em psyche e acabou a soma de tudo dá 0 e você tem o seu personagem normal, baseline, né? Não é especial nem excepcional, onde você vai ter que a soma dos atributos dá mais que 0. Mas você pode dar ali umas nuances. Não, meu cara é um Belter. Pô, Belter, eu quero ter uma coordenação mais um, né? Porque o cara mexe com os pés como se fosse as mãos dele. Porém, ele, pela própria característica do ambiente 0 gravidade, eu vou ter um físico menos um, né? Então você vai fazendo, você tem ali um joguinho de cintura para dar uma nuance no seu personagem. E como funcionam as habilidades, né? Você vai ter as suas skills baseadas no seu personagem. Você antigamente tinha pacotes de skills em V1, que era uma maluquice. Em V2, que é o esquema, o sistema Synergy, né, que ele chama, você já tem uma coisa um pouco mais fluida. Em Recontact, que eu chamo de apelidei de V3, cara, isso é completamente bem mais narrativo, né? Então, por exemplo, eu joguei Blue Planet, eu mestrei Blue Planet V2 para um colega meu que jogava como um médico socorrista, né? Então tinha lá medicina de urgência, medicina diagnóstica, tinha 700 coisas que o médico dele sabia fazer. Ele tinha que ter umas manhas de pilotar, ele sabia se defender porque uma das coisas que o médico dele às vezes tinha que descer era em um lugar onde tinha algum bicho da fauna de Poseidon atacando alguém. Então, além de curar, ele tinha que se defender para ele não tomar mordida, né? Então, arma de fogo e, bom, hoje em dia aqui estou olhando num exemplo do próprio folhetim dele de 80 páginas, né? Você tem aqui, eu quero um cara que faz parte do time de resposta rápida de Poseidon. Então tudo bem. Então time de resposta rápida é um skill set. Mas ele é o que? Ele é o líder do time. Esse é outra coisa, é um avanço. E dentro do líder do time ele é o que? Um cirurgião de campo. É aquele médico que, se precisar conduzir uma pequena cirurgia no chão ali, o cara vai fazer o básico. Como aqueles filmes de guerra, manja aqueles médicos de salvando o Soldado Ryan, esses médicos que os caras, pegam ali, tentam parar um sangramento arterial ou alguma coisa com o que tem na mão. É mais ou menos essa a ideia de Field Surgeon, né? Então, assim, se você, tá bom, então eu sou um membro do time de resposta rápida, tá? Que perícias eu sei, todas que forem adequadas, né? Então, se você consegue justificar para o mestre que isso estaria incluído no pacote de coisas que o cara que sai voando num helicóptero e pousa no meio de um lugar cheio de gente machucada e ele consegue, né? Então, putz, eu vou ver, vou bater o olho ali e vou ver quem que tá pior para ajudar primeiro, tá? Você não precisa ter uma perícia chamada análise, screening, sei lá, entendeu? Isso compete, tá bom, você joga o soldado aí. Quanto mais especializada for a perícia, mais dados você ganha. Então, por exemplo, usando eu vou usar um outro exemplo que fica mais fácil, né? Então, por exemplo, eu tenho a perícia soldado da GEO. Lembra que é o órgão da ONU aí que ajudou a conter o Blight, reorganizar a Terra. Então, se eu sou um soldado, tá, e aí? Não, eu quero ver aqui porque eu vou mandar um rádio para a central. Então, tá bom, soldado sabe mandar um rádio, então já entrou. Ok. E tá, mas eu vou me especializar. Eu sou eu sou um soldado gel que era um time de reconhecimento. Certo, e dentro do seu time de reconhecimento de 4 soldados, qual que era a sua especialidade? Não, eu era um sniper. Então, se eu pedir uma rolagem, o jogador encaixar em. Não, olha, eu estou aqui transmitindo as ordens para o resto as minhas coordenadas pro pessoal da central. Tá bom.
Isso entra pra mim em Geo Soldier, tá? Você joga X dados, um dado no caso. Não, olha, eu tô me esgueirando pelas beiradas porque eu acho que ali é os traficantes de Farium, que é uma droga baseada na fauna de Poseidon. Eles têm, acho que aquilo ali é um acampamento dos caras. Pô, então tudo bem, então rola aí furtividade. Putz, você tem furtividade? Pô, o cara faz parte de um time de batedores, né? Militar, ele tem furtividade, ele foi treinado para isso, né? Então, isso entra em soldado gelo? Não necessariamente, mas isso entra em time de batedores. Então ele joga 2 dados. E aí, putz, são os caras, eles têm um refém e eu vou dar um tiro no cara que tá segurando o refém. Ok, isso entra em sniper, né? Então, sniper é especialização de especialista em reconhecimento, que era uma especialização dentro de Geo Soldier. Então, se você tá lá no terceiro nível de especialização, você joga 3 dados. Então, você vai dividindo a ação do seu personagem e você vai jogando dados de acordo com a especialização dentro da história do seu personagem. Eu acho isso legal porque você não precisa ter furtividade, 2 dados. Leitura de mapa, 2 dados. Rádio, 3 dados. Armas de fogo, não. Eu sou um soldado da Geo e que eu sou um cara, é, um atirador de elite, eu sou um sniper, tá bom. Você tá usando um rifle sniper agora? Não, eu tô usando agora um fuzil automático. Tudo bem, não é essa a especialidade, você não tá dando um tiro de precisão, então você usa 2 dados, não o terceiro. E assim vai. Você, o atributo contribui com a perícia, e a perícia, quanto mais especializado for, dentro de 3 níveis, você vai jogar 1, 2 ou 3 dados, D10. Isso eu provavelmente vou fazer aí uma partidinha pra gente experimentar como fica. Mas é um sistema que ficou extremamente mais fluido. Bom, então, como considerações finais, né? O que eu acho do que eu li desse livreto aí de 80 páginas que tem de graça no Drive-Thru RPG, no site dos caras no Biohazard, como eu já citei. Eu acho que o pessoal do Blue Planet Recontact, né, que eu venho chamando aí de Blue Planet V3, os caras continuam tendo um cenário brilhante, eles continuam tendo um, uma ambientação completa, detalhada, lógica e o que eu acho mais legal, mais admirável, baseado em ciência que nós temos hoje, né? Uma extrapolação da nossa ciência. Então, o que eles chamam de ficção científica, entre aspas, hard, né? Ficção científica baseada no que a gente tem hoje em dia, não só em poderes da força, como Star Wars ou Mass Effect, né? Achamos aqui um campo X que concedeu aqueles capazes de manipular os poderes mágicos. Então, não tem nada disso, não.
O que você tem é manipulação genética, é tratamento genético, tratamento médico, científico, para você ter implantes em sistema nervoso central, implantes mecânicos que vão aumentar a performance dos seres vivos. Você tem manipulação genética para trazer cetáceos ao nível nosso de inteligência e as implicações disso no jogo. Você tem toda uma discussão ambientalista, sempre com viés de ambientalismo, né? O que eu acho que nos dias de hoje só torna isso ainda mais positivo, né? Por incrível que pareça, o jogo, em termos de ambientação, continua sendo extremamente atual. Tanto que eles já disseram, né, o Jeff Barber já mencionou que em termos de história, ele não vai mexer em nada. Então, continuamos jogando em 2199, ele não vai adiantar o metaplot, né? Porque ele acha que essa situação é a situação mais provocativa para a gente construir um jogo. Mas ele vai adequar as novidades da ciência que nós tivemos aqui no mundo nosso real, né, ao jogo. Então, na época não se tinha smartphone, celular, né? Eles tinham bodycam, o computador corporal, que é uma peça que era maior do que os maiores smartphones de hoje em dia. Então, provavelmente esse tipo de coisa vai ser readequado, né? Vamos aí repensar alguns detalhes da tecnologia em cima desses 20 anos que nós desenvolvemos. Mas em termos de ambientação, a história continua a mesma. Eles vão trabalhar numa das críticas que eu concordo, que é o sistema. Então o sistema vem se ficando cada vez mais simplificado. Acredito que mestres, narradores vão conseguir mexer nessa complexidade para dar um toque mais personalizado, mas o Synergy System, que é o sistema de V2 e V2 revisado, já era infinitamente melhor que a primeira versão de Blue Planet. E essa versão agora talvez peque um pouco por simplificar demais. Talvez, tá? A gente vai ter que esperar sair o livro para ver. Mas talvez aí seja ele tenha ido demais para o outro espectro. Na demo, né, nesse livreto que eles soltaram aí de graça, o Pay What What, parece adequado o suficiente, narrativo o suficiente, com roladas de dado que geram tensão quando elas precisam ser feitas. Então, me parece, nessa demo aí que eles soltaram, que ficou num ponto legal. Bem narrativo, mas com o drama e com a rolagem dos dados fazendo a diferença quando necessário. Achei que ficou bacana. Né? Você não tem mais cento e tantas perícias para ficar escolhendo. Ah, esse aqui eu tenho 1, esse aqui eu tenho 0, esse aqui eu tenho 60. Não tem nada disso. Você anota perícias ali gerais e fica meio que um acordo de cavalheiros ali que as perícias serão cabíveis no contexto que você, junto com o mestre, escolheu para o personagem. Eu acho isso legal também, você não precisa ficar detalhando, não, ó, isso aqui meu personagem faria. Então pau na máquina, rola aí X dados, dependendo se é um geral, especializado ou ultra especializado. Eles também se comprometeram e isso foi antes de atingir as metas extras do Kickstarter, né? A disponibilizar alguns cenários no jogo com aventuras prontas. Então tem uma aventura pronta nessa demo de 80 páginas e ele vai disponibilizar no livro, se eu não me engano, o projeto agora do Blue Planet Recontact são 2 livros, um para o narrador, outro para o jogador. E se eu entendi direito, o livro do narrador vai conter pelo menos 4 cenários. Então você vai ter cenários, exemplos de aventura para jogar em Poseidon, exemplos de aventura para jogar na Terra, né? Então, assim, talvez tirando um dos defeitos que a comunidade achou lá atrás, que por ser amplo demais dificultava você escolher o escopo, o tipo de jogo, o tipo de aventura, campanha que você ia fazer. Então, ele ouviu essas críticas e eu achei que ele lidou com isso da melhor maneira possível. Ó, tá bom, tá difícil, então aqui no livro básico vão ter 4 ou 5 aí aventuras para te dar uma ideia, para servirem de ponto de partida para a campanha, né? Para você se situar um pouco mais, ver que tipos de jogos você pode bolar com isso. Então achei que isso também soluciona uma das críticas que o jogo recebeu nesse tempo todo e achei bacana, né? Então, com um, uma ambientação, um cenário, uma construção de mundo que eu acho fenomenal, e não mexeram nisso, então continua fenomenal. E aí você melhora parte das regras, e melhora a parte do narrador ficar perdido, dando para ele 4, 5 exemplos do que fazer, de como fazer, então você acaba ficando com um produto que mantém as qualidades e minimiza os defeitos, em teoria, né? Então, para mim, aí lançando em outubro de 2022, isso aí é uma compra certa.
Espero que até lá o dólar baixe um pouquinho e quem sabe eu consigo até o livro físico. Bom, pessoal, essa foi a primeira tentativa minha aqui de falar solo a respeito de um sistema que eu gosto e que não vejo muita gente comentar no Brasil. Aliás, acho que não vi ninguém comentar no Brasil, não sei se o povo está sabendo, não é um sistema muito famoso mesmo lá fora, mas para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de aventuras submarinas, espaciais, para quem gosta de The Expanse, que é uma ficção científica mais embasada nos limites aí da realidade, nossa, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada nesse livreto, dar uma olhada nessa demo, e se gostar, ficar antenado aí no projeto, tá bom? Se eu conseguir, eu devo tentar aí alguns jogos em Poseidon para ver se empolga o pessoal de jogar um pouquinho e justifica mais, além só do valor nostálgico. Talvez aí a galera curta jogar, mudando um pouquinho, saindo do mundo das trevas, indo pro mundo azul. Então tem uma quebra aí do paradigma um pouquinho, a gente mergulhar em outras aventuras diferentes para dar uma saindo um pouco dessa coisa entristecida que é World of Death. Até mais. Obrigado por ter ficado conosco até o final desse episódio. Se você gosta do nosso conteúdo, avalie se inscrever e recomendar o canal. Avalie o podcast, deixe sua crítica ou sugestão.